Com o professor Aldemir. Hoje nós veremos um resumo sobre o que seria uma reportagem, ok? Então a reportagem é um gênero textual não literário. Por que não é literário? Porque ele não trabalha aqui com a poesia, né? Ele não trabalha com sentimentos, ok? Ela é considerada um texto jornalístico. Então a função de um texto jornalístico é o quê? É trabalhar informação, passar informação vinculado pelos meios de comunicação como jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Ficar bem atento com a questão da diferença entre reportagem e notícia, ok? A notícia ela é baseada em um determinado assunto atual que está acontecendo ali naquele momento, né? E geralmente é um texto curto, certo? Que vai só passar a informação sobre o que está acontecendo naquele momento. A reportagem não, a reportagem ela é ampla, ela pode ter várias páginas, né, ou vários minutos, certo? Por quê? Porque ela amplia o conhecimento sobre determinado assunto, que muitas vezes não precisa necessariamente ser algo extremamente atual, né? Por exemplo, se vou trabalhar ali o contexto do tema cidadania, né? Dentro da reportagem, eu vou ter vários tópicos que eu vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar o que seria, posso colocar ali dados estatísticos, pesquisas, entrevistas, imagens e assim por diante. Então, são vários, tudo que eu consigo encontrar sobre cidadania, eu vou estar acrescentando ali como informação para o leitor, né? Ou espectador, se for uma reportagem na televisão, ok? Então ficar bem atento nessa diferença. Características da reportagem. Aqui tem algumas características, tá? Então vamos lá. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Então aqui, como eu falei, ela tem o intuito de informar sobre determinado assunto e ao mesmo tempo ela tem a função de criar essa opinião nos leitores. Então ela é um texto para que gera opinião. Então, por exemplo, você às vezes não tem conhecimento do que seria cidadania, ou você tem um conhecimento só prévio do que seria isso, sobre esse tema. E aí, quando você assiste uma reportagem, né, que traz vários tópicos sobre esse assunto, você cria esse conhecimento de mundo sobre o tema. Então, automaticamente, quando você cria esse conhecimento de mundo, você está trabalhando ali a opinião, porque você vai criar uma opinião, vai gerar uma opinião sobre o assunto. Você vai ter a sua opinião sobre o assunto. Então, portanto, a reportagem, né, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Então, quando é um assunto, né, que desenvolve às vezes sobre um problema social que está acontecendo né, atualmente, e você traz aí, você vê, você assiste ou lê uma reportagem sobre esse problema, vai trazer o quê? A formação de opinião. Né? Se você concorda com tudo que está sendo falado em relação à reportagem, né? Se você tem se você já tinha todo aquele conhecimento sobre o que seria aquele problema social, então a reportagem ela tem uma função social, porque é a função de trazer essa opinião, de fazer você pensar, raciocinar, refletir sobre aquele determinado assunto, ok? A reportagem pode ser um texto expositivo, ou seja, só expõe o assunto, mas ele não quer argumentar sobre aquilo, ele só vai expor, né, dados, né, ou vai informar sobre determinado assunto, né, vai descrever, narrar, ou pode ser também uma reportagem opinativa. Aí sim, é uma reportagem dando a opinião sobre determinado assunto. E às vezes a opinião que está sendo colocada dentro da reportagem, nem sempre você vai estar de acordo com o que você pensa. E aí vem essa questão da formação de opinião, de pensamento. Você pode não concordar com o que a reportagem está trazendo quando ela é opinativa, né? Então aí você gera toda essa base aí de formação de pensamento, de formação de opinião. Faz você refletir sobre o assunto, né?
ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, certo? Então pode ser opinativa, e aí vai ser a opinião do autor, e aí você nem sempre pode concordar, ou deve concordar, melhor dizendo, né? Pode ter entrevistas e depoimentos, certo? Análise de dados e pesquisas, causas e consequências, dados estatísticos, dentre outros. Então, por isso que a reportagem ela é ampla. Porque olha a quantidade de coisas que eu posso estar acrescentando nela. Entrevista, depoimentos, análise de dados, pesquisas, causas, consequências, dados estatísticos e tantas outras, né? Então, já a notícia não, ela já é resumida, né? Então a notícia é sobre um assunto atual, algo que está acontecendo ali naquele momento e que só traz aquela informação, pronto, acabou. Né? Não tem uma opinião. A notícia ela não vai te trazer a opinião de quem está escrevendo a notícia. Não, ela não traz. Ela só traz a informação ali daquele assunto. Já a reportagem ela pode trazer a opinião de quem está escrevendo, certo? Então por isso que ela é ampla. Ok? Então essa aqui foi uma base simples, um resumo realmente do que seria uma reportagem, ok? E aí vocês farão as atividades postadas no plural, certo? Sobre esse assunto. Um grande abraço e até a próxima aula de redação. Qualquer dúvida é só perguntar no plantão na segunda-feira. Até lá!